Olá, queridos irmãos, estamos novamente aqui para gravarmos a parte final do nosso estudo, que teve início na semana passada, sobre a parábola do semeador. Como dissemos na semana passada, né, nós fizemos na primeira parte uma análise bíblica, né, mais pautada no texto bíblico em si. E agora, nessa segunda parte, a gente segue para uma análise um pouco mais aprofundada dessa parábola, considerando a nossa teologia, a nossa forma de compreender a mensagem, compreender o plano de salvação de Deus, né? Então, para que você possa se aprofundar mais nos conhecimentos, nós convidamos agora você a participar dessa segunda parte, tá bom? Nós vamos projetar a nossa tela e vamos iniciar a apresentação da nossa lição. Pois essa é a nossa lição. Lições do Evangelho para a Igreja. Coração não se julga, ama. Lição 9, Marcos 4, de 1 a 9, né? O estudo de hoje propõe uma reflexão teológica mais profunda e desafiadora. Vai abordar também aspectos importantes da missão da igreja, né? Com isso, como colocamos como grande desafio para esses dias de quarentena e distanciamento social, o crescimento da igreja em vários aspectos, no conhecimento bíblico, na sua compreensão teológica, na sua missão como igreja. Esteja preparado para um avanço a partir dessa lição, num exercício de reflexão teológica um pouco mais profundo do que vimos em lições anteriores. Falaremos da parábola do semeador e o que ela nos deixa de legado para a nossa praxis e missão, né? Então, essa é a apresentação da lição, e na semana passada nós falamos, né, demos informações introdutórias, informações contextuais, né, sobre a parábola, o tipo de linguagem que é uma parábola, o semeador e os solos, né? Seria o semeador inapto ao semear aleatoriamente? Então, sobre todos esses aspectos, nós comentamos na lição passada. A contribuição da parábola para a teologia presbiteriana, né, é o que nós vamos entrar agora, e a missão da igreja, né? Então, esses aspectos que pretendemos abordar agora com os irmãos, né? Nós falamos sobre a parábola de Jesus e o reino de Deus, né? Enfim, vários subtópicos foram abordados. Se você não viu a lição passada, na nossa página no YouTube, onde está disponibilizada a lição de hoje, você pode ver a lição de domingo passado, a primeira parte, e depois continuar com esta lição, né, para que você, então, tenha aí, você tenha, como eu posso dizer, o recado todo, né, da nossa lição, do que foi proposto com os irmãos, né? E aí, uma coisa que eu gostaria de frisar sempre, né? A semente é a mensagem. A mensagem ali, na parábola, era a pregação de Jesus, que passa a ser a pregação dos discípulos e a pregação da igreja. E essa pregação de Jesus, ela tem um núcleo, e o núcleo da pregação de Jesus é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus, né?
Então, não estamos falando de dinheiro, né? Hoje, infelizmente, o núcleo da mensagem de muitas igrejas é a questão do dinheiro, ou a questão da cura, né? Ou é a questão dos milagres como um todo, ou o tipo de música, ou o tipo de roupa, se usa um louvor em forma de corinho ou hino, enfim, né? Perdeu-se o foco. O centro da mensagem, a semente na parábola é: arrependei-vos, pois é chegado o reino de Deus. Né? Então, qualquer outra coisa que se coloque no lugar, você está fugindo do propósito inicial, a mensagem de fato, né? O arrependimento aqui, ele vem da palavra metanoia, que nós explicamos também, falamos sobre esta palavra, né? Que é mudança, né? É uma mudança profunda. Falamos sobre os tipos de solo, né? E explicamos que o semeador, de forma alguma, era inapto no que ele fazia. Ele sabia o que estava fazendo, né? E nós explicamos tudo isso, né? Falando como se semeava na época de Jesus, falando sobre as características geográficas e climáticas, variação dos solos, né? A comparação dos solos e os corações, né? E aí a gente foi para o final da lição no domingo passado, falando sobre o primeiro solo, à beira do caminho, né? E a ação satânica, um solo pisado, endurecido, maltratado, né? O segundo solo, um solo rochoso, né? O terceiro solo, um solo entre espinhos, né, que sufocaram a semente, né, os cuidados com o mundo. Falamos também sobre o quarto solo, os que foram semeados em terra boa, né? Aqueles em que houve frutificação, né? Houve resultado da missão, né? A mensagem, ela encontrou uma terra boa, um coração que a acolheu, e desse acolhimento nós tivemos, né, uma grande, né, uma grande colheita, né? 30, 60, 100, algo que era considerado extraordinário, né? Algo que tinha de fato a mão divina no processo, porque uma frutificação normal era de 5 a 15, né? E aqui nós temos 30, 60 e 100, né? Então, passando aí em linhas gerais, foi o nosso texto da semana passada, né? A nossa lição, né? E agora continuando, né? A teologia e a missão da igreja. Então agora nós entramos na segunda parte da nossa lição, tá? Então é muito importante que você veja ou reveja a primeira parte da nossa lição, né? Para que possa entender, né, com mais propriedade o que vamos abordar a partir de agora, né? Então, a nossa proposta, como entender a parábola do semeador a partir da teologia presbiteriana, né? O debate do desenvolvimento teológico na Europa. É claro, irmãos, nós não vamos aqui fazer uma aula de teologia sistemática, até porque fugiríamos do propósito da escola dominical, mas a ideia é, ainda que numa passada rápida, não tão profunda, né? Não tão aprofundada, nem teríamos tempo para isso, né? Mas, de uma forma mais rápida, a gente tentar explicar alguns aspectos da igreja, da teologia da igreja, para que entendamos, né, a igreja em que estamos, né? Somos presbiterianos. E o que significa ser presbiteriano, né? Bom, enfim,
um grande debate e que se estende até hoje, a gente pode não se dar conta, mas isso está presente no dia a dia da nossa teologia, e muitas vezes nós nos confundimos com isso, né? Que é uma discussão sobre livre arbítrio, né? Tá meio ruim de escrever aqui, né? Tá frio, a mão da gente fica meio arbítrio, né? Fica meio gelada, né? Estranho, tá frio. Livre-arbítrio, né? A gente nem sempre entende o que é isso e por que isso está presente na discussão da igreja. E a gente, arbítrio, né? E a gente vai ver um pouquinho, né? Essa, essa discussão teológica no meio protestante, ele só é possível depois da reforma, né? Depois da reforma protestante. Quando Lutero, né, ele foi até a catedral de Wittenberg e afixou 95 teses, provocando, então, um grande debate em torno da fé, né? E aí, também não vamos dar uma aula aqui sobre a reforma, podemos fazer isso numa outra oportunidade, né? Como já fizemos na nossa escola dominical presencial, estamos sempre retomando esse assunto, mas foi a partir da reforma protestante que o debate teológico ele passou a ter uma importância histórica, porque ele acabou saindo, né, daquela igreja medieval, onde não se discutia teologia, mas se acatava o que a igreja determinava. Então, com o advento da reforma protestante, uma nova forma, uma nova maneira de ser igreja precisou ser estruturada, né? Porque saiu daquele domínio imperial da igreja medieval, né? Então você precisava estruturar uma nova forma de professar a fé e praticar a vida cristã. E nessa busca, muitos debates teológicos, importantes pessoas surgiram. Mas a gente faz um recorte aqui para o debate teológico que envolveu Jacobus Arminus e João Calvino. Para que a gente entenda, João Calvino ele teve contato com as ideias reformadas de Lutero. Ele era francês, vivia na Suíça, trouxe essas ideias para a Suíça e foi trabalhando em cima disso, né? E foi desenvolvendo uma teologia muito, como eu posso dizer, muito substancial, né? Muito encorpada, e que passou a ser a base da igreja presbiteriana. Por que se chama igreja presbiteriana? Porque é uma igreja governada por presbíteros. E por que nós somos considerados ou chamados de calvinistas? Porque o mentor teológico do presbiterianismo é João Calvino. Tá? Ele é o nosso mentor teológico. Então, nós fazemos teologia, nós temos a nossa forma de leitura bíblica, de interpretação das Escrituras, muito influenciada por João Calvino. E onde entra Jacobus Arminus, né? Armínio,
era um calvinista que foi para um congresso, um debate teológico, defender as ideias calvinistas da questão da predestinação, que nós vamos falar daqui a pouco, e acabou convencido do contrário, e aí ele acabou fundando o arminianismo, que é uma corrente contrária ao calvinismo. Tá? Então, eu gostaria de explicar isso para que vocês entendam os próximos passos. Né? Então, vamos lá. Arminianismo é um sistema da teologia criada por Jacobus Arminus e cuja ideia principal era defender o livre-arbítrio e negar a teologia calvinista. A princípio, a teologia calvinista ela vai contra o livre-arbítrio. Arminianismo é uma crença soteriológica. Soteriológica, irmãos, vem da palavra soter, tá? Soter, que significa salvação, tá? Salvador, né? Sotero, né? Tá? Então, ela está relacionada à salvação. Então, é uma teologia que aborda as questões da salvação. Uma curiosidade, quem nasce em Salvador, na Bahia, é chamado de soterapolitano, né? Olha a palavra sóter aqui, né? Porque nasceu em Salvador, né? Então, não é salvadorenho, né? Salvadorenho é quem nasceu em El Salvador, né? Uma ilha, um outro país, né? Não. Então, quem nasceu em Salvador, na Bahia, é soterapolitano, tá? É assim que se chama aquele que nasce em Salvador. Mas, enfim, então, o arminianismo é uma crença soteriológica baseada nos estudos de Jacobus Arminus, teólogo holandês, né, que viveu de 1560 a 1609, cujas ideias refutavam o calvinismo. E ainda hoje há um grande confronto entre essas ideias, mesmo que a gente não as reconheça no nosso dia a dia como arminianismo, calvinismo. Tem muito presbiteriano que não faz a ideia, né, de quem foi Calvino, de quem foi Armínio, do que é calvinismo, do que é arminianismo, mas ele discute a questão do livre-arbítrio no seu dia a dia. E essa discussão, esse tema livre-arbítrio, está mais presente na nossa forma de enxergar o processo de salvação do que a gente pensa. E, a meu ver, ela tem uma importante, né? Ela nos ajuda na leitura dessa parábola do semeador, a qual abordamos biblicamente na aula passada. Então, o homem tem a escolha, tá? Importante isso, queridos irmãos. Deixa eu apagar aqui para ficar mais fácil para você aqui, tá? O homem tem a escolha. Essa é a base, poderíamos dizer, né, de uma forma mais simples, tá? O objetivo é simplificar para a igreja. O homem tem a escolha no processo da salvação. Bom, o arminianismo ele se fundamenta, né, nessas questões. A eleição. E condenação no dia do julgamento foi condicionada pela fé racional ou não fé do homem. Esse termo eleição, ele foi um tema muito discutido no debate teológico reformado, né? O homem é eleito para a salvação. E aí, Armínio, ele condiciona essa eleição à fé racional ou não
ou não fé do homem. Quer dizer, então ele é eleito com base nessa fé. A expiação, embora qualitativamente suficiente a todos os homens, só é eficaz ao homem de fé. Sem o auxílio do Espírito Santo, nenhuma pessoa é capaz de responder à vontade do Espírito Santo. Esse é um ponto quase convergente entre o arminianismo e o calvinismo. Sem o auxílio do Espírito Santo, nenhuma pessoa é capaz de responder à vontade de Deus. Queridos irmãos, prestem bastante atenção, lembrem desse terceiro tópico que eu falei com vocês, que é o que mais converge, né? Ou conversa, vamos assim dizer, né? Convergir, concordar, ir em direção, convergir com o calvinismo, tá? Nossa igreja é calvinista, ela não é arminiana, tá? Ah, pastor, quer dizer que se eu penso diferente, então eu tenho que sair da igreja? Não, de forma alguma. De forma alguma. Se você pensa diferente, traga a forma sua de pensar e que nós vamos conversar e vamos entender a sua forma de pensar, respeitar a sua forma de pensar, porque todos são importantes na casa de Deus, e nós estamos falando de teologia, que elas estão submissas à palavra de Deus. A teologia, ela é uma forma que nos ajuda a compreender a palavra de Deus, mas ela não determina a palavra de Deus. É a palavra de Deus que determina a teologia, e não a teologia que determina a palavra de Deus. A teologia foi criada para a palavra de Deus e não a palavra de Deus para a teologia. É a mesmo que Jesus disse sobre o sábado. O sábado foi feito para o homem, não o homem para o sábado, tá? Então tenhamos isso em mente também. Mas olha, sem o auxílio do Espírito Santo, né? Nenhuma pessoa é capaz de responder à vontade de Deus. Aí, a exemplo dos dois outros pontos, aqui é uma grande divergência também. Oposta ao calvinismo. A graça é resistível. O que quer dizer? Que a pessoa pode resistir à graça de Deus. Os crentes são capazes de resistir ao pecado, mas não estão fora da possibilidade de cair da graça. Então, mais um ponto aqui que confronta o calvinismo, né? A graça é resistível, afirma Armínio. Os crentes são capazes de resistir ao pecado, né? São capazes de resistir ao pecado. Se eles são capazes de resistir ao pecado, isso pode dar a ideia de mérito. Mérito, tá? E essa ideia de mérito, ela é perigosa porque ela pode indicar que as pessoas são melhores que as outras, né? Logo, elas são melhores, portanto, merecedoras. Tá? Merecedoras. Olha só que interessante, né? Olha onde a gente vai na ideia de Armínio, que tem como base o livre-arbítrio. E aí, fora, se temos a possibilidade de cair da graça, nós podemos regredir à pré-reforma, ao estado em que Lutero vivia antes
de conhecer a graça de Deus. Lutero vivia atormentado. Ele se chicoteava, se castigava constantemente. Então, se há a possibilidade de cair da graça, alguns podem olhar para uma direção e dizer assim: é por isso que nós temos que estar vigilante. Tá? Mas outros podem olhar e dizer: eu sou pecador, então eu não vou ter a salvação. Então nós podemos ir para duas direções nessa possibilidade de cair da graça, tá? Então, basicamente, nós resumimos o arminianismo nesses 5 pontos. E daqui a pouco nós vamos ver os 5 pontos calvinistas. Mas há um ponto que eles se convergem, tá? Bom, calvinismo. Agora nós estamos falando, né, da doutrina presbiteriana. Opa. Presbiteriana. Uma igreja governada por presbíteros eleitos pelo povo de Deus que ora e busca a inspiração divina, e essa vontade divina, ela é expressa em assembleia quando se elege, né, os nossos oficiais. E a base doutrinária e teológica da nossa igreja, da nossa denominação, é o calvinismo, também chamado de tradição reformada, fé reformada ou teologia reformada. Por que leva esse nome? Porque é a importância de Calvino, né, para a história da reforma. É tanto um movimento religioso protestante quanto um sistema teológico bíblico, com raízes na reforma protestante, como eu disse, iniciado por João Calvino na Genebra no século XVI. As principais ideias de Calvino eram a doutrina da predestinação e a fé e fidelidade ao Criador como elemento fundamental para a salvação, de modo que, por predestinação, tem-se a onisciência divina. Tá? Então, é muito importante, irmãos, a gente manter junto e associado a questão da predestinação e onisciência. Onisciência, tá? Essas duas palavras a gente deixa junto, tá? Predestinação, predestino, destino pré-estabelecido. Predestinação, destino pré-estabelecido. Onisciência, tem toda a ciência, tem todo o conhecimento. Deus tem todo o conhecimento de toda a história e Deus não pode ser surpreendido por nenhum ato, por nenhuma palavra, por nenhum pensamento de qualquer ser humano que seja. Isso chega a ser assombroso. Mas o que eu vou pensar amanhã não surpreenderá a Deus, porque Deus já tem a presciência ou a onisciência de tudo que eu pensei, penso e pensarei. Olha como isso é assustador. Mas, para a reforma, Deus é onisciente, né? Quando nós estudamos os atributos de Deus, eu estudei isso quando eu fiz a minha pública profissão de fé, em 1996. Eu fiz a minha pública profissão de fé em 1996. Faz tempo, hein? 96, 2006, 2016, 24 anos.
Eu fiz a minha pública profissão de fé e eu estudei na classe de catecúmenos, né, a classe de preparatória, eu estudei os atributos de Deus. Deus é onisciente, onipotente, eterno, amor e justo. Os cinco, né? Cinco: onisciência, onipotência, onipresença, eternidade, amor, justiça. São os atributos de Deus, né? Tem vários atributos, mas tem aqueles que são exclusivos, né? Deus tem todo o poder, Deus tem todo o conhecimento, Deus é eterno, Deus é justo, Deus é amor. Enfim, então nós estamos falando da base do pensamento teológico sobre Deus, né? E claro, irmãos, que tudo isso que nós falamos não surgiu do nada, não caiu na cabeça de alguém. Tudo isso tem uma fundamentação bíblica tremenda, tremenda, tá? Tremenda. Assim, são verdadeiras obras teológicas e que elas estão todas muito bem fundamentadas, tá? Então, aqui, quando nós falamos de arminianismo, o homem tem a escolha, aqui o homem foi escolhido. Tá? Como entender a parábola do semeador a partir da teologia presbiteriana? É o que nós estamos abordando. Então, a teologia reformada. Vamos lá. A teologia reformada de Lutero. Então, nós falamos ali sobre o arminianismo, que ele confronta o calvinismo. Voltando aqui. E aí falamos o que é o calvinismo. Nós vamos aprofundar um pouco mais sobre o calvinismo, em contraposição ao arminianismo, e aí vamos entender a missão da igreja no final. Eu espero que dê tempo, o assunto ele é bem... eu gosto, eu vibro com esse assunto, e tem que tomar muito cuidado para não passar do horário aqui, né? Se for o caso, a gente finaliza na semana que vem. Mas vamos lá. Então, a teologia reformada, irmãos, ela tem a base dela, tá? Lutero, 5 solas. Sola Escritura, somente as Escrituras. Sola Fide, somente a fé. Sola Gratia, somente a graça. Solus Christus, somente Cristo. Só lhe deu glória, somente a Deus. Nós precisamos entender que também, queridos irmãos, são todas muito bem fundamentadas biblicamente. Mas o grande objetivo dessas 5 afirmações aqui, que é latim, né? Elas foram escritas em latim, que era a língua oficial da igreja na Idade Média, né? Essas 5 afirmações, elas foram desenvolvidas em contraposição à Igreja Católica da época, que era a Igreja medieval, tá? Por isso, houve a necessidade dessas 5 afirmações, porque elas vão negar os principais ensinos na época da Igreja Católica, onde ela comparava os escritos papais, os editos, né, os documentos que os papas editavam, elas consideravam com o mesmo peso das escrituras. Então, Lutero foi e disse, sola scriptura. A igreja, na época, ela defendia que a prática, as indulgências, o que eram indulgências? Eram pagamentos que deviam ser feitos. Então, o sacramento... desculpe, eu já vou falar das indulgências, só um minutinho. A igreja, irmãos, ela defendia uma série de práticas e defendia a quando você
as pessoas eram chicoteadas, né? Então, quando o alto flagelo fugiu, a igreja ela defendia o alto flagelo como uma forma de se aproximar da salvação. Lutero, como eu disse antes, se autoflagelava. Então, ele afirmou somente a fé, sola fide. A igreja, ela vendia a salvação, ela vendia o perdão. As pessoas pagavam, davam dinheiro para obter carta de perdão. Então, Lutero afirmou, sola gratia, somente a graça. Os papas eram quase como os imperadores romanos, e os imperadores romanos, eles tinham o status de divindade, e muitos papas tinham quase que o peso de Cristo, né? Eram quase que comparados a Cristo. Então, ele afirmou, solos Christus. As autoridades católicas recebiam glórias, os santos, as imagens, só lhe deu glória. Glória somente a Deus, tá? Então, nós entendemos aqui que essas 5 solas, a base da reforma luterana, elas tinham como principal alvo, né, desconstruir afirmações que biblicamente estavam equivocadas e eram sustentadas pela igreja. Aí nós entramos no calvinismo, que depois, né, eu indo com o dedo aqui, vocês não vão conseguir ver a minha tela, mas depois dessas 5 afirmações, depois do movimento da reforma na Alemanha, né, na Alemanha, quando a gente estuda a reforma, a gente entende bem isso. Na Alemanha, essa reforma ela começa a se espalhar em outros lugares da Europa. E ela chega na Suíça, com Lutero. E Lutero, então, ele vai, já com base no que Lutero já havia desenvolvido, Calvino, ele vai trabalhar aqui a tulipe, né? Que é uma ideia daquela flor tulipa que a gente vê nos brasões da Reforma, né? Então, a tulipe, ela é o quê? Ela é o resumo disso aqui. Total depravity. No meu inglês, irmãos, não reparem, tá? Que é a depravação total. Unconditional election. Eleição incondicional. Ao contrário, então veja bem, total depravação. Isso confronta o que Armínio disse sobre resistir ao pecado. Unconditional election, eleição incondicional, que confronta a ideia da eleição a partir da graça, sendo a eleição a partir da fé racional, sendo uma escolha do homem aceitar ou não. Para Calvino, a eleição ela é incondicional, ela depende única e exclusivamente da vontade de Deus. Limited atonement, expiação limitada, tá? Jesus morreu para aqueles que foram eleitos desde o princípio de todas as coisas. Isso está com base no próprio apóstolo Paulo, quando ele fala sobre aqueles que foram escolhidos desde antes da fundação do mundo. Irresistible grace, graça irresistível, que é
a diferença do que Armínio disse sobre a graça. Ele falou que a graça era resistível, que o homem poderia resistir à graça. Para Calvino, a graça é irresistível. A hora que você é contemplada pela graça de Deus, você não tem como resistir, tá? Você não tem como resistir, é impossível resistir à graça de Deus. A perseverança dos santos, né? Perseverance of the saints. Perseverança dos santos, né? Eu vou abrir aqui um anexo que nos ajuda a entender um pouquinho mais essa questão. Vamos lá, abrindo aqui. Abriu aqui. Então, olha só. Depravação total, também chamada de depravação radical, corrupção total, incapacidade total, tá? Então, a depravação total, ela indica a incapacidade humana de escolher pelo bom, porque todos nós somos criatura. Indica que toda criatura humana, desde a queda de Adão, é caracterizada pelo pecado. A sua natureza é voltada para o mal, conforme nos ensina Paulo em Romanos 8, que a corrompe e contamina, incluindo a mente. Por isso afirma-se que ninguém é capaz de realizar o que é verdadeiramente bom aos olhos de Deus. Em contrapartida, o ser humano é escravo do pecado, por natureza hostil e rebelde para com Deus, espiritualmente cego para a verdade, incapaz de salvar a si mesmo ou até mesmo de se preparar para a salvação. Só a intervenção direta de Deus pode mudar esta situação. E aí, segundo Calvino, né, é por isso que a salvação só pode ser efetivada a partir do sacrifício de Cristo. Eleição incondicional, né? Significa escolha, é a escolha feita por Deus desde toda a eternidade, daqueles a quem ele concedeu a graça da salvação. Aqui, irmãos, eu confesso que está a grande polêmica da doutrina de Calvino. Para muitos. Depois, no final, fiquem calmos, tá? Não se desesperem, não parem de assistir a eleição, o vídeo, mas siga comigo, ouça, né, depois a minha perspectiva sobre isso. Eu estou apenas fundamentando as ideias, né? Então, é a escolha feita por Deus desde toda a eternidade daqueles a quem ele concedeu a graça da salvação. Não se esqueçam de que nós temos que associar predestinação à onisciência de Deus, tá? Esta escolha não se baseia em nenhum mérito moral ou individual, ou mesmo na fé das pessoas que ele escolhe, mas sim em sua decisão soberana, incondicional, irrevogável, insondável. Isso não significa que a mesma salvação final é incondicional, mas que a salvação em que assenta a fé é concedida também pela graça de Deus como seu presente para aqueles a quem ele escolheu incondicionalmente, né? Pois a salvação, né, ela é um dom de Deus, né? Não vem do homem, para que ninguém se glorie. Paulo já dizia isso. A salvação é um dom de Deus, não vem do homem, para que ninguém se glorie. Expiação limitada, também chamada de expiação particular, redenção definida,
significa a doutrina segundo a qual a obra redentora de Cristo foi apenas visando a salvação daqueles que têm sido alvo da graça da salvação. A eficácia salvífica do Cristo Redentor, então, não é universal ou potencialmente eficaz para quem iria recebê-lo, mas especificamente designada para consolidar a salvação daqueles a quem Deus Pai escolheu desde antes da fundação do mundo. Os calvinistas não acreditam que a expiação é limitada em seu valor ou poder. Se Deus, o Pai, quisesse, teria salvo todos os seres humanos sem exceção. Mas sim que a expiação é limitada na medida em que foi destinada para alguns e não para todos. Graça irresistível, também conhecida como graça eficaz, vocação eficaz. Esta doutrina ensina que a influência salvífica do Espírito Santo de Deus é irresistível, superando toda e qualquer resistência humana. Quando então Deus soberanamente visa salvar alguém, o indivíduo não tem como resistir a essa graça da vida eterna com o próprio Deus. Isso, queridos, me lembra aquele hino maravilhoso que eu amo, se não me engano é o 525. Quem dos meus braços pode arrancar-te? Querendo Deus, quem o impedirá? Agindo Deus, quem impedirá, né? Eu troquei de propósito porque agindo ou querendo, né? Desejando Deus, quem impedirá que eu lhe obtenha o que quer? Tá? Perseverança dos santos, também conhecida como preservação dos santos, ou segurança eterna. Este quinto ponto sugere que aqueles a quem Deus chamou para a salvação e depois a comunhão eterna com ele, santos, segundo a Bíblia, não podem cair em desgraça e perder sua salvação, tá? Esse também é um ponto que sempre, mesmo no meio presbiteriano, dá muita discussão. Mais uma vez eu digo, não pare de assistir a aula. Calma, nós vamos depois detalhar melhor isso, né? Trazendo para a nossa realidade, outros autores trabalharam esses pontos. Aqui nós estamos falando de um ponto radical do calvinismo, né? Que é a base da igreja presbiteriana, mas que outros teólogos foram depois fundamentando e compreendendo, né, o que estava por trás dessas afirmações. Então, tenha calma, tá? Não precisa ficar, caso você esteja aí meio assustado e de repente perguntando, meu Deus, o que é isso? Eu não estou entendendo. Calma lá. Nós vamos chegar a um ponto em que todos, acredito eu, vão compreender onde nós queremos chegar, tá bom? Então, veja bem, o que eu falei, onde eu disse, né, a preservação dos santos, a perseverança dos santos ou preservação, é que Deus ele preserva por aqueles que estão salvos, né? Então, eu queria lembrar dessa palavra, né? O acrônimo TULIP em inglês coincide com a palavra tulipa. Por esse motivo, frequentemente a flor referida é utilizada como símbolo do calvinismo, né? Eu tenho uma Bíblia calvinista e ela tem essa flor estampada na Bíblia, né? Então, nós vamos chegar lá. Vamos voltar para a nossa projeção aqui, para o nosso PowerPoint. Então, esses são os 5 pontos. Onde eu disse que havia uma convergência com o arminianismo? Quando eu falei da eleição incondicional. A eleição, a salvação, ela depende totalmente da obra divina, tá? Depende totalmente da obra divina. E Armínio, apesar dele não concordar com isso, ele coloca, de uma certa forma, como vimos, que ninguém pode alcançar a salvação sem o auxílio do Espírito Santo.
A grande diferença entre, a meu ver, Armínio e Calvino é que, para Armínio, a ação de Deus não é 100% eficaz, porque ele pode, através do seu espírito, auxiliar um ser humano, mas esse ser humano lá na frente cair e perder a salvação. Para Calvino, a ação de Deus, o desejo de Deus em salvar, ele é 100% eficaz. Então, aquele a quem Deus escolheu salvar, este não vai se perder. Praticamente, eu diria que essa é a grande diferença do pensamento de Armínio e o pensamento de Calvino. Mas, pastor, por que falou de Calvino e Armínio? Porque essa, irmãos, se a gente pegar e jogar tudo no liquidificador, tudo que foi falado de teologia, como as igrejas fazem a sua prática teológica, como as igrejas fazem a sua missão, como as igrejas encaram a questão de evangelização, tudo está resumido a isso, né? E aí, a parábola do semeador, ela vai nos ajudar e nos animar para a missão, para mostrar que o nosso trabalho, ele não é vão como igreja, quando a gente, de repente, percebe que mais pessoas rejeitam o evangelho do que aceitam. Porque aí, então, teologicamente, isso tem uma explicação, e a própria a parábola do semeador vai de encontro, a meu ver, ao calvinismo. Não que o, né, o calvinismo, ele se sustenta muito na parábola do semeador. Vamos continuar. Como entender? Já falamos. Presbiterianos têm como base o calvinismo, predestinação e Jesus. Vamos tentar aqui entender um pouquinho. Destino determinado ou destino conhecido, tá? Então agora vamos avançar um pouquinho mais. Deixa eu olhar a hora aqui, irmãos, para não me perder no horário, tá bom? Nós temos aí mais 10 minutinhos aí no máximo, né? Então talvez a gente tenha que finalizar essa aula num outro vídeo, que aí a gente deixa gravado para a próxima escola dominical, né? Olha a riqueza da palavra de Deus, né? E o que uma parábola, né? O quanto ela permite que a gente avance na sua análise, né? E olha o quanto a igreja está podendo, né, avançar, aprofundar um pouco mais no entendimento dela mesma e de como entender a palavra de Deus à luz da teologia, né? Vamos lá. Então, predestinação. Destino determinado ou destino conhecido? Então, para alguns, Deus, alguns radicais, né? Deus lá no início, misteriosamente, já tinha todos os seres humanos diante dos seus olhos, todos, e disse: esses aqui serão salvos, esses aqui se perderão. E aí, ao longo do tempo, veio a ideia de que não era um Deus insensível, cruel, que criou pessoas para se perderem, mas um Deus que tinha o conhecimento daqueles que se salvariam e daqueles que se perderiam. E dentro desse conhecimento, todas as coisas foram predestinadas e a salvação de Cristo, o sacrifício de Cristo, ele vai ao encontro daqueles os quais Deus já sabia desde o início que seriam salvos. Tá? Então, dentro da predestinação,
nós temos essas duas variáveis aí, né? Deus determinou ou Deus conhecia os destinos? Mas vamos avançar um pouco mais. Jesus disse: aquele que crê em mim será salvo. Aquele que não crê já está condenado. Então, com isso, a gente percebe o quê? Que o destino da pessoa, ele é confirmado a partir de Cristo. Então, aqueles a quem Deus determinou para a salvação, precisariam de Cristo para crerem e assim a sua salvação ser consolidada. Assim como outros precisariam de Cristo para não crer e terem assim a sua condenação justificada. Onisciência de Deus. Em Cristo estamos salvos, tá? Então perceberam aí, né? Deus é onisciente, mas ele é todo poderoso. Ele é todo poderoso. E a partir de Cristo, todos nós estamos salvos, seguros. Cristo é a nossa segurança, né? Cristo é o barquinho, né? Cristo, vou desenhar aqui rapidinho, né? Meio mal feito aqui, porque esse negócio é ruim de manusear, né? Cristo é o nosso barquinho, né? Um barco, e aqui as águas, né? Cristo é o nosso barquinho por onde navegamos. E enquanto estamos nesse barco, estamos seguros. A diferença de Armínio para Calvino, né? Então vamos aqui, vamos ilustrar aqui nossa aula, né? Você está aqui de verdinho aqui, tá? Eu sou corintiano, mas eu gosto muito da cor verde, viu, irmãos? Então não tenho preconceito com a cor verde, não, tá? Apesar de ser corintiano. Então você está aqui, verdinho aqui, ó. Para Armínio, você pode pular desse barco a qualquer momento e se perder no mar. Para Armínio, tá? Para Calvino, você estará sempre seguro nesse barco, porque não há como você saltar dele. Essa é a grande diferença entre um e outro. Esse barco, seja Armínio, seja Calvino, o barco é o mesmo. O barco é... Opa, o que eu fiz? O barco é Jesus, tá? Esse barco é Jesus. Misteriosamente, Jesus, quando morreu, a Bíblia fala que ele foi, né, pregar aos que já haviam morrido. E quando a gente olha para o Antigo Testamento, todo o Antigo Testamento aponta para Jesus, né? Então, Jesus é o barco. O mar aqui é o mundo onde nós podemos nos perder. Neste barco estamos seguros. Para Armínio, você tem a opção de pular do barco. Para Calvino, você não tem como pular desse barco. Porque esse barco estará sempre guardando a sua vida. Vamos supor, é como se eu tentasse pular e antes de eu cair na água, o barco se moveu e eu caio no barco de volta. Mais ou menos assim, tá? Vamos seguir aqui.
Vamos entender, né? Na parábola, então, nós temos as 4 sementes, a semente, né? E o semeador são os mesmos. Olha só, então vamos lá. Tá? Lembrei aqui agora. Na parábola, temos 4 solos, tá? Temos 4 solos diferentes, 4 terrenos diferentes. Voltando à parábola, tá? Voltando à parábola. 4 sementes, 4 solos diferentes, tá bom? Mas nós temos, irmãos, um semeador, tá? Um semeador, né? Um semeador que está aqui com a sua bolsa de sementes. E a semente é a mesma. Ele não tem aqui semente de milho, semente de trigo, semente não sei o quê, semente não sei o quê. Não, ele tem a mesma semente. É a mesma semente, o mesmo tipo de semente, para os 4 solos diferentes. Tá? Para os 4 solos diferentes. Se a semente é a mesma, o semeador é o mesmo, a técnica é a mesma, por que, então, resultados diferentes? Né? Nós tivemos a beira do caminho, o solo rochoso, espinhos e abrolhos, terra boa. Isso nos mostra o quê? Que, num total de 100%, 25% é esse, 25% é esse, 25% é esse, 25% é esse. Isso quer dizer o quê? 1/4 apenas acolheu, foi uma terra boa que acolheu a mensagem. A cada 4, 1. Tá? Claro que a matemática não é exata, mas isso é um exemplo. Mostrando o quê? Que a missão da igreja, ela não despreza o solo 1. A missão da igreja não despreza o solo 2. A missão da igreja não despreza o solo 3. A missão da igreja não despreza o solo 4. Porque ela não conhece esse solo. Tá? Esse solo, queridos irmãos, ele está encoberto, né? Ele está encoberto. Ele está encoberto. Então, o semeador, ali naquele momento que ele estava jogando a semente, ele não tinha como identificar qual solo tinha ervas daninhas e espinhos, abrolhos, qual solo tinha rocha, qual solo era duro, né? Ele não tinha como fazer isso. Então, ele semeia. Ele semeia. Tá? Então, nós vamos continuar ainda com essa lição para finalizá-la no próximo domingo, irmãos. E aí o próximo domingo a gente vai fazer o fechamento falando sobre a missão da igreja. Mas fiquemos aqui. Ó, a questão dessa variedade de solos, a meu ver, ela está totalmente relacionada, né, à teologia que nós vimos lá, calvinista, arminianismo. Tá? Está totalmente relacionada. E aí a gente vê que 25% do solo onde a semente foi semeada é que deu fruto.
Só que esse fruto, ele deu a 30, a 60 e a 100. Quer dizer, foi tão extraordinária a frutificação desse 1/4 de solo, que ele deu sementes que compensaram todos os outros 3. Então, nós vamos, na semana que vem, então, enfim, tá? Para que a aula não se estenda demais, na semana que vem, a gente vai fazer aí, de fato, a associação. Eu prometo, né? A gente vai trazer toda aquela linguagem mais complicada da teologia de Armínio, Calvino. A gente vai dar uma simplificada, mas era bom a igreja ter aquilo lá, conhecer aquilo lá, você ter o vídeo guardado aí com você, né? E aí nós vamos finalizar fazendo o quê? Transformando aquilo lá numa linguagem mais próxima nossa, do nosso dia a dia, e fazendo a ligação com a parábola do semeador e tentando chegar a qual é a prática da igreja diante de tudo isso. E se nós devemos desanimar quando as pessoas rejeitam a mensagem do evangelho? Nós devemos desanimar? É que às vezes a gente se entristece, né? Quando a gente vê que cada vez menos as pessoas querem de fato o evangelho, que é aquela mensagem: arrependei-vos. As pessoas querem cura, as pessoas querem dinheiro, as pessoas querem bens materiais, as pessoas querem bem-estar, as pessoas querem vida boa, mas não se atentam à mensagem do arrependei-vos. Elas não querem para a vida delas o metanoia. E é isso que nós queremos fechar, então, na próxima aula, tá bom? Então, nós ficamos por aqui com a nossa apresentação. Vou encerrar aqui a nossa apresentação. Vou voltar aqui para a tela. Ok, irmãos, está dando mais ou menos 1 hora de aula. Eu sei que deve ter sido, né, um pouco denso essa discussão sobre a reforma, arminianismo, calvinismo, né? Mas ela é importante, irmãos, é sempre importante. Quando você faz parte de uma igreja, é importante que você conheça minimamente as origens da sua igreja. Se você ficou meio assim, um pouco confuso com essas ideias, acalme-se, não se preocupe. Você não precisa dominar esse assunto, você não precisa saber. É importante você ter ideia que isso é tratado, que isso é trabalhado e como isso fundamenta a nossa igreja. E aí, na próxima aula, como eu já disse, nós vamos fazer o encontro disso, tá? Então, toda aquela linguagem mais técnica, aqueles termos técnicos, tulipe, solo, sola, aqueles termos em inglês que a gente traduziu, claro, tudo aquilo a gente vai, arminianismo, calvinismo, tudo aquilo a gente vai juntar, né? Convertendo aquilo numa linguagem bem mais acessível para a gente, para a nossa realidade de igreja, e aplicar isso com base na parábola do semeador, na nossa missão. A igreja é missão. A igreja é a missio Dei. A igreja é o quê? A missão de Deus no mundo. A igreja é a missão de Deus no mundo. Tá bom? É isso aí. Deus abençoe. Uma ótima semana para você.